Quer dizer então que antes de você estudar sobre investimentos, você investia conforme o seu assessor de investimentos mandava, conforme o seu gerente de banco mandava. Bom, então você deve estar cheio de COI, previdência privada, fundo multimercado, fundo de renda fixa, título de capitalização, consórcio, enfim, tudo que é porcaria. Isso é muito normal, todo mundo começa dessa maneira. E no vídeo de hoje a gente vai tentar entender como que a gente pode passar dos investimentos de manada para os investimentos de valor. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. É muito comum, depois que a gente aprende a investir, aprende que tipo de investimento tem valor, que tipo de investimento não tem valor, a gente olha para trás e começa a ver um monte de besteira que a gente já fez. Isso acontece com todo mundo. Todas aquelas indicações de analista, de assessor, de gerente de banco que a gente seguiu, a gente descobre que é tudo porcaria. E algumas porcarias que a gente comprou por conta mesmo, sem indicação de ninguém, isso é bem normal. E isso acontece porque quem é investidor, principalmente aqueles que começam cedo, são pessoas assim, mais empreendedoras, que têm uma mentalidade mais para frente. Então, geralmente, eles vão se empolgar e vão começar um pouquinho antes do que eles estavam prontos. Isso aconteceu comigo, isso acontece com todo mundo. Muitas vezes a gente investe primeiro e depois vai saber o que está fazendo e tal. A boa notícia é que o grande lucro, a grande vantagem disso tudo você já teve, que é perceber o erro que você cometeu. Esse acho que é o ponto mais importante, é onde você realmente tem lucro. Aquele cara que investe em COI e está até hoje se enganando, achando que aquilo ali é um bom investimento, que a corretora gosta dele, por isso ofereceu, está muito mais no prejuízo do que você, que investiu igualzinho ele lá no COI, mas hoje você já sabe que aquilo é uma porcaria, uma enganação, e você não vai mais fazer isso de novo. Então, o grande lucro aqui é o aprendizado. Não tem problema fazer mau investimento. Todo mundo já fez um investimento ruim. Até os maiores gurus, os maiores gênios, todo mundo comete esse tipo de erro. Um dos princípios do buy and hold é nunca vender nada. Quanto menos você vende, mais rico você fica no final. Vender é quase que sempre sinônimo de perder. Por outro lado, para enriquecer com buy and hold, você precisa ter bons investimentos, né? Seja em renda variável, seja em renda fixa, você tem que ficar muito tempo em bons investimentos. Então há um conflito nesse caso e a gente tem que resolver consertando a nossa carteira. É claro que tem que ter muito cuidado quando vai vender, quando vai comprar. E a palavra de ordem aqui é tenha calma, tenha paciência. Não precisa ter pressa, porque demorou para você chegar nesse ponto. Então vai demorar também para você consertar. Esse já é o primeiro passo, é um bom treinamento para o buy and hold, porque vai demorar para você arrumar as cacas e vai demorar mais ainda para você enriquecer com o buy and hold. Então já vai se acostumando, porque quem investe por longo prazo tem que ter paciência. Genericamente, o mais importante é que você saia aos poucos e entre aos poucos nos novos investimentos. Esse é o princípio mais importante desse vídeo. Agora, se o valor que você investiu, que tem lá em lixo, em porcaria, é muito baixo, você talvez pode sair de uma vez, até porque para você ficar mais tranquilo, a sua tranquilidade vai valer mais do que o que você vai perder ali. Eu considero um valor baixo, algo assim em torno de até 3 vezes a sua renda, eu acho um valor baixo. Então você ganha lá 5 mil, até 15 mil eu considero um valor baixo, saia do jeito que te sair mesmo e daqui para frente comece a fazer certo. Agora, se o valor é alto, você vai precisar sair aos poucos. Não adianta você querer transformar tudo de uma vez, que a chance de dar besteira é muito grande, principalmente se envolver renda variável de qualquer um dos lados. Seja nos seus investimentos antigos de manada ou nos seus investimentos novos de valor, se você tiver renda variável, é melhor fazer aos poucos. Movimentar grandes quantias de dinheiro na renda variável é coisa de bilionário, não é coisa de investidor amador. Investidor amador, quando faz isso, costuma errar, costuma entrar bem na hora que o mercado está na alta, ou costuma sair bem na hora que o mercado está na baixa. Para mitigar esse risco, tudo que a gente faz aos poucos. Então você vai saindo aos poucos e entrando aos poucos. Por exemplo, você tem lá fundos de ações na sua carteira, vamos supor. Fundo de ações é uma porcaria, tá, gente? Então eu vou trazer um tweet aqui para vocês, vou procurar na internet. Provavelmente vai estar aqui. Se você tivesse investido $1.000 na empresa do Warren Buffett lá em 1965, hoje você teria 4,3 milhões de dólares. Agora, se a empresa do Warren Buffett fosse um fundo cobrando as taxas de administração de mercado, que geralmente é cobrado, você teria 300 mil dólares, o que tudo bem, não é ruim, mas o gestor teria 4 milhões. Quer dizer, olha que diferença, dos 4,3 milhões, 4 milhões seriam do gestor e 300 mil seriam seus. Então, fundo de ações é uma porcaria, mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre como se livrar das porcarias. Nesse caso, de fundo de ações especificamente,
a alíquota de imposto de renda é 15% sempre. Então não tem muito o que pensar, é só ir saindo aos poucos, vai vendendo um pouquinho por mês e comprando o que você realmente quer ter, seja ações, seja FIIs, seja renda fixa, mês a mês. Como é que a gente faz isso? Mais ou menos assim, supondo lá que você ganhe R$5.000, seja a sua renda, e que você invista R$2.000 por mês, é um exemplo. Aí você tem um monte em fundo de ações. O que você faz? Pega esses 2.000 que você investe por mês, todo mês normalmente, junta com mais 2.000, 3.000, 4.000 lá do fundo de lixo que você tem. E aí você faz um investimento no mês lá, né? Que em vez de ser os 2.000 que você investe, você junta mais lá 2, 3.000 dos fundos de ações que você tinha. Então, quer dizer, você aumenta um pouquinho o seu investimento mensal, se desfazendo dos lixos ao mesmo tempo. Essa é a maneira ideal, assim você não vai ter impacto, não vai ter choque quando o mercado flutuar muito e você se protege desse tipo de flutuação, que você vai fazer isso no longo prazo, vai demorar. Ah, mas se demorar muitos anos, tal, não tem problema. Provavelmente se for demorar muitos anos, é porque demorou muitos anos para chegar onde você está também. Não ficou investindo muito tempo em besteira. Mas no caso de fundo de ações, pelo menos é fácil de resolver, é só vender, geralmente tem liquidez e tal. Essa regra também vale para ações e fundo imobiliário, né? Vamos supor que você, seguindo dica de analista, youtuber, Instagram, sei lá o que, investiu em ações de uma empresa ridícula, falida, que não dá lucro, empresa com problema de governança, enfim. Você faz a mesma coisa, não precisa sair de uma vez, vai saindo aos poucos como se fosse lá um fundo de ação. A regra para renda variável é mais ou menos essa sempre. Agora, e se for outros tipos de fundo, né? Fundo multimercado, fundo de renda fixa, que é pior ainda, eu não sei como as pessoas investem nesse tipo de coisa, mas não é o foco do vídeo aqui, ou fundo cambial, enfim, ETF, essas coisas aí que são verdadeiros lixos mesmo. Nesses casos, existe aquela tributação regressiva do imposto de renda. Então, se você está lá menos de 2 anos, você provavelmente não vai pagar aquela alíquota de 15%, que é a menor. Você vai pagar uma alíquota maior. Então, você vai ter que avaliar. Se você consegue dormir tranquilo, esperar dar o prazo e aí resgatar com menos imposto de renda, ótimo, né? Isso no caso de fundo de renda fixa e tal. Agora, fundo cambial, esse tipo de coisa, multimercado, é lixo demais daí, né? Aí não sei se vale a pena esperar muito tempo, porque você pode ter prejuízo, né? Esses fundos são renda variável, então talvez seja melhor pagar o imposto mesmo, se é que está no lucro, né? Provavelmente não vai estar. Mas se tiver no lucro, paga o imposto e se desfaz e começa a investir em investimentos de valor mesmo. Agora, você sempre tem que pensar isso daí. Ah, será que vale a pena eu manter esse negócio e tal? Por exemplo, títulos privados. Você tem lá CDB, você tem lá LCI, LCA. Vamos supor que o emissor não seja lá essas coisas, né? Seja um banquinho pequeno, seja uma financeira que ninguém nunca ouviu falar, alguma empresa meio falindo aí e tal. Nesses casos, você tem que avaliar, porque muitas vezes você vai ter um pênalti muito grande ao resgatar. E como eles têm vencimento mesmo, eu geralmente deixaria até vencer. Deixa aquela porcaria lá, vai durar mais 1 ano, 2 anos, na hora que vencer, você pega o dinheiro e investe bonitinho, certinho, né? Isso vale para debenture também. Mas enfim, você tem lá os debentures, ou esse tipo de investimento, você vai ter que avaliar. Se compensa você já resgatar, né? Porque já, às vezes você perde um pouco, porque não tem liquidez e tal, ou se você deixa lá até o final. Isso quando não tem carência, né? Tem investimento que você não pode resgatar antes. Se você não pode resgatar antes, já está resolvido o problema, né? Como diria a minha avó, se não tem solução, solucionado está. É só você deixar lá até o final mesmo. Se você tiver sorte, você vai conseguir resgatar o que você colocou lá. Existem tipos de investimento que são piores um pouco, né? Como, por exemplo, previdência privada. Aí realmente não tem liquidez, é difícil você sacar. Você tem que esperar lá 10 anos, às vezes, para poder sacar com a alíquota menor e tal. Você tem que pensar. O mais importante é, para de contribuir hoje e começa a contribuir para investimentos de valor. Porque a previdência privada é uma enganação. Eu tenho um vídeo sobre isso. Ela apresenta muitos prejuízos assim, no longo prazo para o investidor. Agora, o mais importante é, daqui para frente faz certo. Aliás, qualquer tipo de lixo que você tenha, que eu tenha na carteira, o mais importante é pare de comprar e comece a investir em ativos de valor. O dia que aquele negócio lá vencer, ele vai representar tão pouco do seu patrimônio que você vai falar, ah, nossa, venceu aqui, tá, vai lá e vai investir direitinho numa coisa boa. Então, tem que ter paciência. Você não vai conseguir resolver seus investimentos, não vai conseguir sanar todos os problemas em um mês, ou talvez nem mesmo em 1 ano, né? Se você tem muito capital investido. Faça isso aos poucos, comece por aqueles que são mais simples, né? Como, por exemplo, lá o fundo de ações, ou as coisas que têm liquidez, né? Que você consegue vender fácil e não tem problema de imposto de renda.
imposto de renda regressivo, e depois você vai indo para os mais complexos, para os mais encaroçados, né? Como, por exemplo, os COIs, as coisas que tem carência, as previdências privadas, que você precisa de um longo prazo. Mas devagarzinho você vai chegando lá, até que vai chegar o momento que sua carteira vai estar exatamente do jeito que você sonhava. O holder, né, o investidor de longo prazo, que vacila para vender, que não vende tão fácil, que sempre fica pensando assim, será que eu vendo e tal, é o que mais tem chance de sucesso. Então, assim, nunca venda nada achando que é lixo se você não tiver certeza absoluta que é lixo. Às vezes nas ações a gente vê o pessoal fala que o balanço não veio tão bom, teve um probleminha aqui, então é lixo, vou vender, né? Que a empresa faz tempo que não cresce, sei lá. Mas não é. Isso aí geralmente é só uma desculpa para você vender e comprar outra coisa, é coisa da cabeça da gente. Cuidado para não usar essa estratégia para simplesmente fazer sua carteira girar para você ficar alimentando corretora, alimentando governo, pagando taxa e tal. O objetivo não é esse. O objetivo é se livrar daquilo que você tem certeza absoluta que é um lixo. Aquilo que você tem certeza que não tem lugar nenhum na sua carteira e que não vai te enriquecer no longo prazo. Qualquer coisa diferente disso é melhor manter. Como eu disse lá no começo do vídeo e como a maioria dos gurus aí de buy and hold fala, nunca venda nada. Se precisar, vende de pouquinho em pouquinho por um longo tempo. Assim você tem tempo para ir digerindo aquilo ali e principalmente para não correr risco de renda variável, né? Que é o risco daquela variação na bolsa que pode fazer você entrar no momento ruim, sair no momento ruim. Então sempre faz isso. De pouco em pouco você vai conseguir deixar sua carteira do jeito que você sempre quis. Essa foi a dica de hoje. Semana que vem a gente volta com outra e até lá.